Um grande abraço a você que nos acompanha aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Estamos começando mais uma edição do podcast Debates Esportivos. Eu, ao lado do meu companheiro Arthur Barcelos, com temas voltados para a prática esportiva, o esporte em Goiás, no Brasil e no mundo. E o tema de hoje, Arthur, o voleibol. Um esporte que é adorado pelos brasileiros e que a gente vê aí crescendo, na verdade, aqui em Goiás, né? A gente tem 2 exemplos agora, na Superliga Masculina, 2 times que conseguiram acesso. E aí a gente está buscando agora ver as meninas também brilhando no cenário nacional. Já brilha na base. Já tem gente brilhando na base. Mas também a gente espera ver o time principal do Vila Nova, que é uma novidade agora para essa temporada. Exatamente. Vem aí o Vila Nova disputando, o Campeonato Brasileiro de Voleibol Feminino. A gente tem muito contato na educação física. Eu, lá no século passado, quando eu era, não ironicamente, quando eu era aluno, né? E é uma realidade, era no século passado mesmo, né? A gente tem um contato ali na educação pior física que até eu, chefe, com o futsal, né? E o vôlei. Sim, o vôlei, basquete, futsal, vôlei. Esses esportes coletivos. Sim. Eles são normalmente ali, né, eleitos pelo professor de educação física como os principais. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, no Sistema Sagres, né, 2 convidados do Vila Nova, que não é Vila Nova Futebol Clube, né? O Vila Nova hoje, né, ele está em outros esportes, né? Isso é muito legal, essa iniciativa. A gente vê também um movimento no Goiás também com outras atividades esportivas. Isso, sem dúvida nenhuma, é interessante. Estou aqui com o Neylon Carlos, né? Ele é técnico do Vila Nova Voleibol, e estou com a Maria Eduarda, jogadora de vôlei do Vila Nova. Recentemente foi convocada para a seleção de base da seleção de base do Brasil, treinou lá com a Fofão, né? Uma das maiores atletas da história do vôlei mundial, hoje técnica de base. Primeira vez que a seleção brasileira tem uma mulher comandando, né, as categorias de base. E a Maria Eduarda Duda, a gente vai alternando aí o nome dela. Ela falou que tanto faz, tudo ela vai atender, né? Ela esteve lá com a Fofão num período de treinamentos aí para a disputa do Mundial. Primeiro, é um prazer contar com você aqui, Neylon, para essa participação especial, para a gente conhecer um pouquinho dessa ramificação do esporte olímpico do Vila Nova, que é o voleibol. Prazer enorme estar aqui com a Sagres, né, com você, com o Arthur. Agradecemos pelo convite, e é um momento importante do esporte brasileiro, e em relação ao Vila Nova aqui também tentando fazer grandes coisas. O Departamento de Esportes Olímpicos startou esse projeto de uma maneira magnífica e está numa crescente, e esse ano é marcante para nós quando a gente vai poder jogar a Superliga C de voleibol feminino, com grandes aspirações. É um ano importante para nós. A convocação da Duda para a Seleção Brasileira Sub-17 foi algo realmente muito importante. Então, a gente agradece por esse espaço e a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente trata a Duda como jogadora de base, ou ela vai estar nesse projeto profissional? Ela está no projeto profissional. Olha, que legal, né? Que responsabilidade, hein, Duda? Está com quantos anos? 16. 16 anos. Está em fase de crescimento, né, Duda? Tô. Qual que é a sua altura? 1,81. 1,81. Você vai falar daqui a pouquinho dessa experiência com a Seleção Brasileira de Base. Você teve ano passado, teve esse ano, certamente vai estar em outros ciclos. Mas antes, eu queria saber um pouquinho, Neylon, de como surge o vôlei dentro desse projeto do Vila Nova, que deixa, né, do Vila aqui, sai do futebol para abraçar outras modalidades. Como é que foi a entrada do voleibol dentro do projeto? É interessante pontuar que o presidente do Vila, o Hugo Jorge Bravo, e a diretoria, essa nova diretoria, tem feito um trabalho incrível. Em 2019, desenharam esse projeto de esportes olímpicos no Vila, e o William Mendes foi convidado para ser o gestor desse projeto. E me convidou para estar com ele, né, juntamente ao voleibol, uma vez que o projeto agrega várias modalidades. Especificamente no voleibol, ele me chamou, eu estou desde o princípio. A gente já tinha a categoria de base feminina, e a gente criou uma equipe profissional masculina, porque na ocasião veio a pandemia, ficou difícil fazer da dimensão que queríamos. Então, a gente restringiu um pouco, mas manteve o projeto aceso. Então, mantivemos a base feminina em crescente em desenvolvimento, e jogamos a Superliga C masculina em 2020. Foram campeões. Fomos campeões aqui, conseguimos o acesso. Fizemos a final com neurologia ativa, né, que hoje está na Superliga A, o que é motivo de alegria.
e vencemos na ocasião. Jogamos 2 temporadas de Superliga B, mas encerramos o ciclo do time Masculino. profissional masculino para criar a base masculina. Para a gente faz sentido ter a equipe profissional com a base trabalhando também. Para dar sustentação. E como temos a base feminina que já estava em franco desenvolvimento, aproveitamos esse bom fluxo da base feminina e colocamos em prática agora essa equipe adulta feminina que já está trabalhando para a Superliga C. Que começa em outubro. Ela tem que acontecer entre 1º e 13 de outubro. Dentro desse espaço de tempo, a CBV vai designar a data e o local onde vai ser a Superliga C. E quantos times ascendem para a Série B? Só o campeão de cada regional. Campeão, então é muito difícil, né? É bem exigente o processo. O time já está formado, comissão técnica, elenco, já começou os treinos. Isso, comissão técnica formada, elenco formado. Terminamos de configurar o elenco na semana passada, inclusive. Já estamos treinando, já fizeram exames médicos, fizeram toda a parte de avaliação em fisioterapia, nutricionista e já começaram os trabalhos também físicos e trabalhos em quadra. Então, a equipe já está em franco trabalho para essa competição. Maria Eduarda é um fruto, então, desse trabalho de base que já vai estar, né, entrando dentro da equipe profissional. Além da Maria Eduarda, né, o time profissional conta com outras jovens que fazem parte da base do Vila? Sim, sim. A Maria Eduarda tipifica muito bem, né, esse trabalho da base pela qualidade dela e, além da qualidade, talento, técnica, uma postura ímpar, né, de dedicação, de comprometimento. Realmente ela tem muitos valores agregados. E a nossa categoria de base tem vindo nesse fluxo. Ela é uma grande referência e temos muitas outras meninas também. Então, a gente está aproveitando ao máximo, a maior quantidade possível. Então, nós temos outras meninas também da base. Inclusive, a Sofia Tomás, que era uma atleta nossa, que foi para o Minas Tênis, está retornando também para pleitear uma vaga dentro desse grupo, né? Então, esse processo, por exemplo, da atleta sair de Goiás para ir para outro centro, agora a gente está conseguindo fazer um pouquinho de inversão, trazer de volta, enxergando aqui possibilidades, né? Que é o que a gente acredita muito. O William tem um sonho. Ele fala assim, eu ainda vou ver você dirigindo um time 100% goiano. Tanto de comissão técnica, quanto de elenco, atletas. E eu falei, tá bom, então vamos sonhar junto, né? Vamos trabalhar. Por isso que é tão importante fazer esse trabalho, como você ressalta, desde a base, né? Porque aí você forma não só também as Eduardas, mas também o pessoal técnico, né? O pessoal estão ali trabalhando todo esse período aí junto com as meninas, com os meninos agora também, né? Perfeito. Por exemplo, o William Mendes tinha um aluno nosso lá na Universo, no curso de Educação Física, que precisava fazer um estágio e ele indicou ele fazer estágio na preparação física do Vila Nova. Ele começou sem conhecimento na área, né? Foi estudando e o William falou assim, tem a área de fisiologia do exercício que está carente. E esse garoto começou a estudar. Não quero. O William falou, você vai. O William pegou no pé dele para ele ir, que é o professor Renan. Posso falar abertamente porque é público, né? E o Renan foi projetando ali, aí do estágio começou a trabalhar na base do Vila com a preparação física, chegou na equipe profissional, né, com muito sucesso, depois migrou para o Goiás e agora partiu para a Europa. Então, é importante esse processo de formação. Ele era um garoto, depois se tornou um estudante universitário, hoje é um grande profissional. Que legal. Então, tem essas vertentes que a gente acredita muito, né? E essa ligação do esporte olímpico do Vila Nova com a Universo, que é muito importante também para formar mais pessoas, né, no esporte. O professor William sempre destaca, assim, o Vila entra com a marca, é uma marca forte, um time de representatividade, o Universo entra aí com a estrutura, com a expertise dos profissionais ali dentro da universidade, e é um casamento que vem dando certo, está colhendo frutos, né? Um deles, a Maria Eduarda, está com 16 anos. Isso. Você é goiana? Sou. Mora sou onde? goiana. Moro aqui em Goiânia mesmo. E estuda, estuda, claro, até mesmo porque para a gente agendar a entrevista, falar, mas tem que ver a Maria Eduarda para estar no momento de prova, tem alguma coisa assim, então teve que fazer toda uma logística, né? Você teve lá, né, fazendo o seu ciclo de treinamentos também, teve que estudar por lá. Quem teve isso foi aquele jogador espanhol, Yamal, de 16 anos, que foi campeão da Eurocopa, né? Sim, sim. Ele, da idade da Duda, estava lá Durante a disputando Eurocopa. conquistando um título europeu e fazendo prova, né? Então verdade. ele teve isso e é também uma realidade da Duda. Você estuda onde, Duda? No Olimpo, Colégio Olimpo. Ah, certo. E como começou a paixão pelo vôlei? Foi dentro da educação física? Foi o exemplo de alguém da família, de alguém próximo?
Foi, na verdade eu comecei porque meus pais jogavam vôlei desde adolescentes. Então teve um exemplo Sim, em casa. eles se conheceram jogando vôlei, aí... Ganhei então, demais os dois já. É? O pai tem altura de jogador, inclusive. Tem, ele joga também. É ótimo. Joga até hoje, os dois. Qual o Aí, nome do pai e da mãe? meu pai chama Bruno e minha mãe chama Silvia. Aí, desde pequena, eu comecei a jogar vôlei. Eu e minha irmã, eu comecei com 8 anos e com o professor Charles, no Jaó. Muito bom professor. Eu acho que definiu toda a minha base, assim, principalmente como pessoa dentro da quadra, porque eu era uma pessoa nova, assim, começando no vôlei. É um esporte difícil, né, que te pressiona. Então, aí depois eu saí do Jaó e morei em Porto Velho, no estado de Rondônia, durante 1 ano. Eu trabalhei, né, joguei com o técnico Rafael, do Instituto Laura Vicunha. Aí, no ano seguinte, em 2023, eu voltei para Goiânia. Meus pais estavam procurando um lugar para eu e minha irmã, a gente jogar, um lugar de alto nível, que valesse a pena, né, que desse frutos, né, para o nosso futuro. E o que mais atendeu assim para a gente foi o Vila Nova. E a gente continua com eles já tem mais de 1 ano e meio. E eu não me arrependo nem um pouco de ter Você tem escolhido o Vila. 16 anos, sua irmã, qual é o nome dela? Maria Antônia, A ela Maria tem 13. Maria Antônia tem quantos anos? 13. Né? E também está no Vila Nova. Tá. Ela E como é joga. que foi receber a convocação ano passado, novamente ser convocada, a importância que você enxerga em estar dentro do radar da comissão técnica da seleção brasileira? Das 2 vezes que eu fui convocada. Na primeira vez, mais do que a segunda, porque eu fiquei muito surpresa. Como é que foi receber a notícia? Quem te deu a notícia? Na verdade, eu tava na escola, aí eu peguei meu celular e aí eu vi que tinha me adicionado num grupo, que aí estava escrito Brasil Sub-17. Aí eu não entendi nada. Aí a minha outra... Que grupo de WhatsApp é esse? Pois é. Aí a minha outra amiga, né, a Sofia Tomás, inclusive, tinha sido convocada junto comigo na época. Ela mandou mensagem perguntando se eu tinha entrado no grupo também. Aí a gente foi conversando, a gente descobriu que tinha sido convocada. Aí, nossa, eu fiquei muito surpresa e muito realizada também. Ainda mais ser convocada pela segunda vez de novo, assim, mostra que a gente, no nosso estado, a gente tem atletas que podem bater de frente com atletas, tipo, do eixo Sudeste e Sul, que já tem, historicamente, já tem um grupo... Tradição maior, tem né? uma tradição maior no esporte, principalmente no vôlei. Então, mostra que nosso estado tem atletas de alto nível e que a gente pode conseguir um lugar na seleção, não só na seleção, mas nos times grandes também, que a gente tem estrutura para isso. E o quão valida o trabalho de vocês lá no Vila Nova ter 2 atletas, né? Agora a Maria, vocês também estão tentando trazer de volta a Sofia agora. O que valida realmente, assim, na prática, ver essas 2 atletas sendo convocadas, sendo reconhecidas, né, pelo trabalho? Essa pergunta é incrível, porque tem tanto valor agregado aí, mas primeiro é o fruto do trabalho dela, né? Realmente a Maria Eduarda é uma menina que faz valer a pena, né? A Sofia também, e as meninas que treinam com elas, a Maria Antônia, irmã, e as demais atletas, é uma geração que tem trabalhado muito, né? Então, a convocação dela é fruto, assim, de um esforço, de uma dedicação enorme. E para a gente aponta que a gente está num bom caminho, né? Porque tecnicamente consegue jogar com as melhores atletas do país. Ela treinou na seleção brasileira, então assim, nenhum treino lá era novidade para ela. Era tudo coisas que a gente faz também, né? Então a gente fica feliz por saber que está no caminho certo, né? Conscientes que precisa avançar, melhorar, mas pelo menos dá a sensação de que o caminho é esse que a gente está trilhando. Então coroa, né? Especialmente ela que que tem o mérito disso, mas o trabalho e todo o processo que a gente está fazendo, né? E para observar essas jogadoras, como é que é o trabalho feito hoje da seleção de base e o próprio trabalho do Vila Nova para... Como é que descobriram a Maria Eduarda? Porque a gente tem torneios aqui, tem a Liga Goiana, né? Uhum. Tem a Taça Paraná, que é a Certo. principal no continente. Uhum. Tem aqui, aqui Copa perto da Brasília, Brasília, que é a principal, né? No Centro-Oeste. Uhum. Você faz parte do time que foi terceiro lugar, né? Na Taça Paraná. Na Taça No Paraná, Nacional, sim. que é um torneio, sim, muito É. respeitado.
e bicampeão da Taça Brasileira. É através desses torneios realmente que se observa, porque ou tem mais competições. Não existe um campeonato brasileiro, Onde estão né, esses ainda. olheiros? Na verdade, existe o Campeonato Brasileiro de Seleções. De seleções. Então, Que é a seleção goiana, né? é a seleção goiana. De Então, ela base. vai para esse campeonato, né? No caso da Maria Eduarda, no Campeonato Brasileiro Sub-16, em 2023, que a gente teve uma ótima campanha. Ela e a Sofia foram convocadas. A principal momento de observação foi nesse Campeonato Brasileiro. A Taça Paraná é a maior competição do Brasil, da América Latina, mas ela não é a que mais valida. Então, os campeonatos oficiais da Confederação Brasileira de Vôlei, campeonatos brasileiros interclubes e o Campeonato Brasileiro de Seleções, que são os principais laboratórios de observação, quando a Fofão e a equipe dela vai, assiste, analisa. A gente vai jogar esse ano o Campeonato Brasileiro Sub-17, interclubes, em Fortaleza. Então, mais uma competição importante com os melhores clubes do Brasil, Flamengo, Fluminense, Minas Tênis, e ela é a nossa capitã dessa equipe, né? Então, são nesses eventos maiores, a Taça Brasília já é uma referência também, são nesses grandes eventos que as comissões observam para fazer as convocações. Maria Eduarda, no ciclo anterior já foi a Fofão? No ciclo ano passado? Ano passado. Foi. Foi a Fofão? Começou o então. trabalho, né, no ano passado, No ano né? passado. Isso. E como é trabalhar, ser treinada, né? Por uma... Você chegou a ver a Fofão jogar? Não. Só em vídeos, assim, Só em né? vídeo. Mas- O ouro dela foi em Pequim, né, 2008. É. E ela fez aquela geração dos anos 90, né, que apanhou bastante até conseguir essa conquista. Como é que é treinar com um atleta que é referência para muitas gerações? Acredito que mesmo você não acompanhando, jogando, né? Sabe quem que é, né? Mas conhece a história dela. Como é que é, né? Para vocês, jovens talentos aí, estarem diante de um nome como a Fofão? Eu acho... É uma inspiração pra gente, né? Porque ela é uma grande atleta, né? Mesmo não jogando mais, ela ainda é uma referência até hoje. E eu acho que treinar com ela, tipo... A visão que ela tem de jogo, quando você está fazendo algum exercício, você erra alguma coisa, ela vai lá e te explica o que você errou, e você pensa, tipo, nossa, eu não pensei por esse lado e tal. Ela... Não sei, eu acho ela uma boa técnica, foi muito bom trabalhar com ela, eu achei. Eu acho que ajudou bastante também para eu enxergar como o meu nível comparado com as outras atletas de federações maiores e clubes maiores e ver que eu não estou tão longe delas. Então, eu acho que valeu muito a pena treinar com ela e considero ela uma grande treinadora. Esse ganho, eu vou pegar um gancho do que disse a Duda. Ela falou sobre grandes centros, falou sobre a região sudeste, sobre a região sul, né? Existe também, exemplo do futebol, Neilo, essa questão, onde estão, digamos, esses grandes centros? É realmente a região sul, sudeste? Ou como é que é a realidade no centro-oeste, a distância para esse centro, norte, nordeste? Até no cenário competitivo para vocês mesmo, né? De ter essa competição para as meninas na base e também no profissional. Exato. O professor Charles, que foi professor da Duda, um grande amigo, ele chamava de Sul Maravilha. O Sul Maravilha está mais estruturado, né? Então, o eixo São Paulo, Minas, o Sul está crescendo bastante, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, a Superliga de vôlei feminina, a final é Caseira, Minas e Praia Clube. Então, uma final mineira. O masculino, Cruzeiro e Minas Tênis, ou Cruzeiro Sinais e do mais pão de alguém. queijo. Né? Exatamente. Ou algum time de São Paulo, é uma realidade, né? E o vôlei no Sul tem crescido também no país, nas categorias de base em especial. Então, esses centros estão mais avançados, com mais tradição, mais recursos, né? Mas a gente está trabalhando bastante, né? Acho que a primeira coisa é a gente não ficar com aquela síndrome assim, que a gente está atrás mesmo, né? Síndrome de patinho feio mesmo, não. A gente acreditar no que a gente pode fazer, entender um momento, por exemplo, que 2 equipes masculinas conseguiram chegar na elite, mostrando que é bem possível, né? A gente aí também pleiteando, claro, né? Estamos começando, mas a gente está mirando avançar na Superliga. Então, eu acredito que é um momento positivo da gente avançar, né? Mas os grandes centros ainda estão à nossa frente, não podemos negar. Nosso papel, então, é trabalhar bastante e procurar avançar. É uma coisa que a gente falou, né, nos podcasts, tanto com o Saneago Goiás como o Neurologia Ativa, é a onda, né? Aproveitar essa onda. Porque agora são resultados que realmente validam o trabalho deles e que podem dar Alavancar.
Isso pode dar mais espaço para vocês. Vocês estão participando aqui com a gente, né, no podcast. Vai ter espaço nas mídias tradicionais também, imagino, com essa participação agora na Superliga. É a onda do vôlei. A gente espera que realmente ela possa alavancar É o e a momento gente de ver surfar, né? E uma Goiânia, formação de jovens atletas, na verdade, né? Que a gente possa ver mais goianos, por exemplo, na seleção Isso, brasileira. perfeito. Não é uma realidade que acontece hoje, né? Exatamente. A Maria Eduarda é um exemplo raríssimo, infelizmente. Foi a primeira vez que 2 goianas foram convocadas ao mesmo tempo. Eu me sinto orgulhoso de serem 2 do Vila Nova, né? Mas 2 meninas na mesma convocação foi a primeira vez. Né? Tanto que mas é um avanço, né? Então, essa onda... E Goiânia é uma cidade que gosta muito de voleibol. Então, assim, tem um terreno fértil para isso prosperar, né? Público, aceitação, mais jovens se engajando no esporte, tanto para projetarem, seguirem carreira, quanto para a prática desportiva mesmo, né? Como viés de saúde e educação. Então, tem muitos benefícios a serem alcançados. Eu tomei um susto, eu não sei quem... Acho que foi o pessoal do Neurologia, acho que o Sávio esteve aqui com a gente, ele, né? E o Danilo, né, a gente conversando, eles me apresentaram o que é a Copa Lince, né, que é uma competição que tem centenas de equipes, várias divisões, né, masculino, feminino. Fiquei impressionado, né, assim, porque a gente não vê uma federação goiana de vôlei tão ativa, digamos, tão organizada. O próprio Ítalo Machado também fez, né? O treinador do Goiás fez agora a HM Esportes, né? Sim. Foi um torneio muito bacana que aconteceu. Exato. A gente não vê, por exemplo, a Federação Goiana de Vôlei não existe. Com esse padrão, com esse senso de responsabilidade, assumindo esse senso de responsabilidade, a gente não enxerga isso no basquete, né? Então aí esses projetos alternativos acabam, ainda bem, ganhando força e ganhando espaço. Maria Eduarda, como é que é a sua rotina, então, assim? Você é um atleta, a gente está chamando de base, mas você é um atleta de um time profissional. Vai disputar um campeonato brasileiro. Como é que é a sua rotina de treinos? De segunda a segunda, existe o horário do treino, o horário do estudo, o horário do lazer. Como é que você consegue se organizar nessa rotina? Eu acho que eu estudo numa escola que é mais puxada, assim, que foca mais no estudo. Eu também estou treinando num time de alto nível, ao mesmo tempo eu quero sempre voltar para a seleção brasileira e permanecer lá, então eu sempre tento fazer o meu melhor em cada um desses quesitos. Então, de manhã eu estou na escola, à tarde chego em casa, eu estudo por umas 3 horas, 2 horas, aí eu já me arrumo e já vou pro vôlei, aí... Você vai para a melhor parte do dia. Aí eu volto só umas 10 horas da noite, aí já não dá para fazer mais puxado, nada. Viu? Puxado. E o que mudou desde a convocação, assim, na sua preparação, na sua rotina? Você enxerga mais profissional, assim, a sua forma de tratar realmente o vôlei hoje, depois da convocação? Com certeza. Eu acho que até eu ser convocada no passado para a seleção, ou até fazer parte da seleção goiana no ano passado, eu acho Ainda mais agora com o Vila mirando a Superliga e você tá no time? Eu ainda não tinha enxergado o vôlei como profissional. Eu, mesmo fazendo a vida toda, eu via como um hobby, um passatempo. Mas aí, quando eu comecei a ver que estava ficando mais sério, que eu tinha chance de me destacar, tanta chance quanto as outras, aí que eu comecei a levar mais a sério e me pressionar mais para sempre buscar o meu melhor e alcançar um nível mais alto. E você já tem uma posição assim especializada ou ainda está desenvolvendo uma que você prefere ou como é que é? Se me botarem no jogo, eu vou de qualquer coisa. Quer jogar? Quer estar na quadra, né? Eu quero estar na quadra. Eu vou do que me falarem para eu ir, mas eu prefiro jogar de ponteira. Que é a posição mais completa, né, professor? É a posição mais difícil. Tem que fazer tudo, tem que saber fazer tudo, né? Na verdade, ela tem potencial para fazer mais de uma função mesmo. Atualmente, ela atua mais como ponteira. Como na própria seleção brasileira, a gente fala muito jogadora de extremidade, né? Então, joga também como oposta. Acaba misturando, às vezes, na quadra, às vezes, não existe muito isso, né? Na verdade, sim. Vai chegar uma hora que essa especificidade vai prevalecer bastante. Pela rotação, né? Mas com a idade que ela tem, com o perfil técnico que ela tem, ela ainda tem essa possibilidade de avançar em mais de uma função.
ela está trabalhando prioritariamente como ponteira, né? Estou atendendo ela nesse quesito aí por enquanto. Maria Eduarda, para fechar com você, dentro do vôlei ou, de repente, dentro do esporte de forma geral, quem são suas principais referências? Eu acho que tanto... Você olha para a seleção de vôlei feminina, quem que é a sua inspiração? Eu acho que não só por causa da minha posição, mas como atletas também, eu acho que a Gabi e o Lucarelli, porque eu acho que eles são muito completos como atletas. São atletas que, tipo, se o jogo tá tranquilo, o levantador ele pode jogar para qualquer um, para virar o jogo. Mas quando jogar perto, é neles que tem que jogar, porque sabe que eles que têm a técnica, eles que têm cabeça para aguentar o resto do jogo. E sabe que o levantador pode confiar neles para ganhar o jogo. Então, Gabi, que é capitã, né, da seleção hoje, sim, uma das melhores jogadoras. Se ela não for a melhor, é uma das melhores do mundo hoje, né? Verdade. E você já tá tendo essa experiência de ser capitã também. Como é que é? Como é que é na quadra, assim, com as meninas, com o treinador também? Eu acho que... Como eu sempre fui capitã a vida toda, eu acho que foi mais fácil, assim, para mim. Mas, à medida que foi ficando mais profissional, eu fui vendo... a responsabilidade aumentou e eu fui levando mais a sério também. Mas eu sempre tento deixar as meninas mais tranquilas. Quando elas erram alguma coisa, às vezes elas botam muita pressão nelas mesmas. Aí eu falo, não, relaxa, ainda tem outra bola. Deixa só... Então, assim, as minhas mais tranquilas, eu também... Você também, você também. Então, me deixa mais tranquilo também. Então, eu sempre tento deixar elas confortáveis, mas confiantes também, ao mesmo tempo, durante o jogo. Maria Eduarda, obrigado pela sua presença aqui, por dizer sim para o nosso convite. A gente fica muito na torcida que você continue jogando em alto nível, ajudando o Vila Nova dentro dos seus objetivos, sendo um exemplo para a sua geração ali. Imagino quando as outras jovens estão ali no Vila Nova, olha, poxa, estou treinando aqui com a Maria Eduarda, jogadora de seleção de base, né, que está crescendo, né? Você acaba sendo um espelho, sucesso aí em outros ciclos dentro da seleção e tomara que a gente possa te ver aí nos Jogos Olímpicos daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, a gente fica na torcida. E você lembra assim, poxa, teve uma vez que eu fui num programa lá em Goiânia, lá na Sagres, né? Eu estava começando, estava falando aí das minhas primeiras convocações. Tomara que isso aconteça, tá? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço pelo Amém. convite. Abraço. Vai puxar no arquivo aqui do guarda direitinho aí essa entrevista aí, né? Documenta, né? A gente vai para um primeiro pit stop aqui dentro do podcast Debates Esportivos. Nessa coisa a gente volta falando mais sobre esse projeto de voleibol do Vila Nova com outra convidada, né? Vem aí o time principal do Vila Nova, o time profissional do Vila Nova, que vai disputar o Campeonato Brasileiro, que tem a Maria Eduarda e que tem um elenco que já está começando a trabalhar. De volta com o podcast Debates Esportivos. Estamos aqui recebendo o Vila Nova, o projeto do Vila Nova Olímpicos, que se prepara para disputar o Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino. O Vila já fez história no vôlei masculino, recentemente conquistou o Campeonato Brasileiro da Série C, da 3ª divisão, né? Mas tem o foco agora na estruturação das categorias de base, tanto do masculino como do feminino, e avança com o projeto do time feminino para disputar o Campeonato Brasileiro, que vai acontecer no mês de outubro. O elenco está sendo fechado, temos jogadoras aqui da base do Vila que fazem parte desse processo, temos também jogadoras que foram contratadas para esse ciclo. Uma delas está aqui no estúdio do Sistema Sagres, a Bárbara Terra, gaúcha de Porto Alegre, torcedora do Grêmio ou do Internacional? Inter, por favor. Inter? Inter, com certeza. Colorada. Na veia. Você vai agradar muita gente aqui dentro da nossa estrutura, ótimo. Porque temos muitos gaúchos aqui e a maioria é colorada. É colorado. Ótimo. Até nós, por pressão, viramos colorados por aqui. Né? Por favor, temos que apoiar o clube. E como é que veio parar aqui no Vila Nova, num outro Colorado? Então, minha história é longa, hein? Tudo começou em 2018, quando eu finalmente conheci o voleibol. Mas eu costumo dizer que o vôlei que me escolheu, porque eu nunca nem sonhei em jogar voleibol na minha vida, eu gostava muito de futebol. Então, minha família é fanática por futebol, meu avô também sempre incentivou os filhos, mas ninguém conseguiu seguir carreira, assim.
E ele sempre disse que queria ter um neto que jogasse futebol. Eu falei, que seria eu? Eu queria jogar futebol, mas eu nunca fui boa de bola, sendo bem sincera, O talento assim, não é eu com mais o pé, né? corria da Sério? bola do que seguia ela. Vou, né? Não vai ser dessa vez. Sim. E, assim, no primeiro momento, eu comecei a jogar futebol, mas não deu muito certo. Mas eles me viram. Um técnico do Marítimo, era um projeto que acontecia lá na minha cidade. E ele acabou me chamando para jogar e eu acabei fazendo algumas aulas, mas eu também não fui muito bem. Porque era tudo misturado, era homem e mulher treinando no mesmo tempo. Então, eu meio que não conseguia treinar. Eu não tinha técnica nenhuma, não conhecia, não sabia de nada. Mas tinha altura. Mas eu tinha altura. Mas mesmo assim, eu acabei sendo cortada. Eu falei, isso não é para mim. E acabei desistindo do futebol também. Mas passaram alguns anos e tem uma escola muito grande lá na minha cidade, que se chama Sinodal, é uma escola particular. E todos os anos eles dão bolsas de 100% para algumas pessoas que se destacam, né? Então, eu fui tentar, porque nesse mesmo momento, não sei se vocês lembram, que aconteceu a greve dos caminhoneiros de 2017. Sim. Parou, o Brasil inteiro parou. Inclusive as escolas. E as escolas públicas ficaram sem aula. Então, eu comecei a ficar preocupada. Eu sempre fui uma menina muito estudiosa. E eu odiava ficar sem estudar. Fiquei 2 meses parada sem fazer nada. Eu falei, mãe, eu preciso fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. E então, ela falou, não, peraí, vamos tentar fazer alguma coisa. Então, eu passei pelo processo seletivo. E acabei ganhando essa bolsa para estudar. Isso com quantos anos? Tinha 13 para 14 anos. Então, nisso começou a minha jornada. E no dia da prova, que coincidência, eu terminei de fazer a prova de admissão. E eu estava descendo a lomba da escola com a minha mãe. O que é lomba? Lomba? Como eu posso explicar? Gente, é um Boa. morro. É um morro. Sabe, a escola fica no morro, então é um morro que tu desce. Tava descendo. Lomba. A gente chama de lomba. E, assim, um carro parou, assim, na calçada, assim, a gente estava indo na calçada e um carro parou do nosso lado. Eu fiquei morrendo de medo. Falei, meu Deus, agora acabou. Vamos ser assaltada, acabou. Ela falou, não, calma, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ela também estava entrando em desespero. Tinha que manter a calma. Tem que manter a calma para, né, não me assustar. E então, um homem desceu, assim, a janela do carro e ele estava com uma menina do lado, que seria minha futura colega de time, a Lara e o Márcio. Então, a partir daí, ele se apresentou como professor de vôlei e ele perguntou se eu estaria interessado em começar e fazer algumas aulas experimentais. Eu falei que não, porque eu não gostava muito, eu tive experiências ruins, né, que foram as minhas primeiras frustrações, né? Mas mesmo assim ele falou, não, tenta alguma coisa, vamos tentar. E eu fui tentando, e eu fui gostando, e eu queria jogar cada vez mais, então eu comecei a respirar vôlei a partir daí. Então eu fiquei até 2022 nessa escola jogando, participei de diversos campeonatos brasileiros, estaduais também, o CBDE, o CBS, que é o de seleções, né? Fui convocada para a Seleção Gaúcha em 2022. E a gente acabou não tendo um resultado esperado, mas foi uma experiência ótima também, que abriu portas, né, para todas as atletas que estavam ali, que foram convocadas também. Tivemos o time da Seleção Brasileira também lá. E foi muito bom. A partir daí, eu fui para outro clube que já me viu que era o maior time do Rio Grande do Sul, que é a Avates. Então, o técnico de lá me chamou para compor a equipe de lá, onde eu fiquei mais um ano. No ano de 2023, eu atuei pela Avates. A sede era agora, o projeto acabou, infelizmente, né, por falta de investimentos, problemas com a prefeitura, mas era um projeto muito grande que tiravam as meninas e traziam para o voleibol como uma oportunidade de vida, abriam muitos caminhos para elas também, inclusive para mim, que me deu também mais visibilidade. E, a partir daí, eu comecei a ver uma perspectiva de vida dentro do esporte. Mas é claro que eu nunca deixei de lado meus estudos, que eu acho muito importante também. Mas agora é jogadora de vôlei. Agora eu sou jogadora de vôlei profissional. Veio para Goiânia para jogar Com no Vila certeza. Nova. Pois é, né? como é que o Maior Rio amor. descobriu a Bárbara? Quando ela foi para o Avates, o treinador do Avates é um amigo em comum, Sim. o professor Alexandre, que é um querido. E quando eu comecei a montar o elenco, eu ligo para alguns colegas, né, de vários lugares do país para pedir indicação. E ele falou, olha, tem uma atleta importante, uma menina com um perfil ótimo, que você vai gostar muito se você tiver a chance. E ela estava em Brasília na ocasião, jogou a Superliga por um time de Brasília na última edição. E aí, através disso, a gente foi se contactando, e aí entrei em contato com a Bárbara e fiz a proposta para ela, apresentei o projeto Vila Nova, ela abraçou a causa, e já era colorada, né? Ficou fácil. Adoro essa vermelha. Há quantos meses você está em Goiânia?
Não faço... semanas. Semanas. Semanas? Uma semana. E tá gostando? Eu tô adorando, gente. É uma É? calmaria. Como é que... Pamonha É. já comeu? Agora sim. Pamonha Agora comeu. sim. Gostou? Gostei. Hã? Piqui? Não, ainda não. Não comi. Daqui a pouco, Franca- daqui a pouco é a época do piqui. frango caipira, tem algumas Pois comidas é, mas eu sou que... vegetariana. É, É. tem algumas comidas que às vezes a gente viaja assim, e meio que faz um beicinho para pratos. Eu gosto de experimentar tudo. Nem que seja para falar assim, não gostei do piqui. Sim. Claro. Não gostei, Claro. mas comi. Né? Mas experimente o piqui quando Com tiver muito cuidado, oportunidade. por favor. Com muito cuidado. Sem Me morder. falaram isso também. Não Tem que morre. ter Pode morder, cuidado. porque tem um espinho dentro dele, então Sim. você tem que roer Sim. o piqui. Então tem toda uma técnica, né, para comer o piqui. E você, com quantos anos hoje? Eu tenho 19. 19. Muito jovem ainda, mas já tem experiência na Superliga. Sim. São duas temporadas já na Superliga. Eu joguei a C e a B. E qual a sua posição? Eu O que você, assim, almeja realmente para o seu futuro no vôlei? Sim. Eu sou central e eu também atuo como oposta. Quanto de altura já? 1,82. E eu acho que eu já parei. É. Eu acho que eu parei. Maria Eu não Eduarda- queria. Maria Eduarda, que estava no bloco anterior, ainda está em fase de crescimento. Sim. Vai passar. Com certeza. Será? Vai passar, eu acho que vai. Ela é jovem também, ela é muito forte. Então, ela tem um futuro brilhante no vôlei também. Assim, eu comecei, desde a minha formação, eu fui central. Ele olhou e falou, não tem como ser outra coisa. É muito alto, vai ser meio. E eu era maior do time também, né? Com 13 anos, eu já tinha a altura que eu tinha hoje. Então, a partir daí, beleza, a central é uma posição extremamente importante dentro do voleibol, né? Mas acaba que a gente fica um pouco limitado, porque é só bloqueio e ataque, bloqueio, ataque e saque. E eu queria me desenvolver mais, eu queria ter mais habilidades. Então, eu comecei a pedir pro meu técnico me ensinar outras coisas, sabe? Me ensinar a passar, me Ficar ensinar... mais completa, né? Exatamente, para futuramente eu tentar exercer outra posição. E foi ali que ele começou a me treinar de aposta também. E a partir do CBS também que eu comecei a treinar de aposta efetivamente. Como eu atuei na última temporada que eu joguei pela Wats. Mas, assim, eu prefiro ser oposta, mas... Me coloca onde precisa, né? Me coloca onde precisa. É um pouco entediante É um ali pouco ficar só olha pra cá, entediante. olha Ai, pra meu lá, olha Deus. pra cá. Eu sou muito fominha, então não gosto de sair da quadra. E a central tem que sair da quadra. Você quer estar dentro do jogo o tempo inteiro. Tem que sair, E exatamente. dentro do esporte, dentro do vôlei, você tem suas referências? Sim. Quem são? Demais. A Fernanda Garay, ela é demais. Inclusive, nossas mães... Virou agora apresentadora. É? Ela é gaúcha, né? Ela tá com, Sim. ela tá com ela tava quadro, né? na Com Casa quadro TV dentro da Globo, né? também. Vai ser mamãe também. Muito feliz por ela. Mas as nossas mães acabaram se encontrando numa festa de escola, assim, que a gente tava. Que tinha uma amiga em comum. E ela se apresentou como mãe da Fegaray. Eu fiquei louca. Eu falei, como assim, gente? A mãe da Fegaray. E ela falou, vou te dar um presente. Eu falei, tá bom, pra te incentivar a continuar jogando voleibol. E nossas mães acabaram se encontrando depois também. Ela me deu um tênis. O tênis é uma relíquia minha, gente. É um Hyperdunk 2016 que eu não largo por nada. Por nada. Eu tenho ele há anos, mas Guardado. eu não me desfaço dele de jeito nenhum. Ele tá lá, minha relíquia. Imagina bom. alguém da Fegaray. Eu falo que alguém da Fegaray. Olha só. E, Neilo, o Vila, na Série C, ele vai jogar onde? Em qual ginásio? Eu estava, inclusive, lendo o regulamento para entender um pouquinho, porque ainda não está totalmente formatado, né? Tem que definir ainda os times que vão participar para depois definir as sedes. Correto. Porque ele é um campeonato regional, Charlie. Então, como você falou, o campeão do regional que vai para a Exato. Superliga B. É. Mas ainda não tem esse desenho hoje do grupo do Vila Nova, por exemplo. O formato é basicamente o seguinte, a Superliga C, que naturalmente dá acesso à B, né? A CBV regionaliza, então vai ter uma sede centro-oeste, uma sede sul, sudeste, assim sucessivamente. Já tem a data entre 1º e 13 de abril, e as sedes se candidataram, e a CBV ficou de anunciar hoje, inclusive, quais serão as cidades sedes. E, consequentemente, quais equipes participarão em cada sede. Então, E Goiânia... Tá, deixa eu ver se eu entendi. Quem candidata às cidades? É a prefeitura, Normalmente- a federação? Normalmente, os clubes ou a própria federação Fala, fazem, dá um jeito, né? pedem essa... Existe, então Porque os Goiânia hoje tem campeonatos... estrutura para receber um... Tem uma boa estrutura. Inclusive, a federação, o Charlie,
ela está num momento importante de reativação, com melhores propostas, com melhor trabalho. Tomara. E está pleiteando sediar a Superliga C. A gente não sabe se ela vai ganhar como sede. Então, peraí. Então, a Superliga C, ela tem quantos times? Ela é livre. Então, por exemplo, depende de quantas equipes se inscreverem para jogar a Superliga C. Né? Inclusive, pode ter um outro time daqui, Pode ter né? cinco, O Ace, né? O pode ter Instituto Ace, que disputou, inclusive, o Ace. Foi rebaixado, né? Ele Exato. foi o primeiro time daqui de Goiás a disputar a Superliga B feminino. Foi Exato. o primeiro aqui no Acabou estado. sendo rebaixado. Acabou sendo rebaixado. É um candidato Então, também assim, a a disputar junto competição com o pode ter Vila. 6 equipes, mas pode ter 20. Pode ser 3 equipes de Goiânia, 4 equipes de Goiânia, por exemplo. Ah, certo. Né? E aí, cada regional vai ter uma sede, Brasília ou a própria Goiânia, que a federação está pleiteando isso, a Federação de Goiás de Então, tem Voleibol. um regional no Centro-Oeste. Agora, por exemplo, pode ser que uma equipe do eixo São Paulo venha Tem jogar muitos aqui. títulos sobrando lá, né? Exatamente. Então, tem essa abertura. Porque é um período curto de dias, né? A competição, né? É uma Esses competição campeonatos. severa, porque é uma competição de uma semana, basicamente, e só o campeão tem o acesso. Então, realmente margem mínima de erro, uma preparação árdua, como a gente está tendo, né? E com uma semana ali para definir. Mas pensar que o cara que vai disputar os 100 metros rasos vai definir 4 anos de trabalho em 9 e poucos segundos. Realmente. O esporte é muito cruel, às vezes, também, né? Esse lado competitivo Eu vi é uma difícil. declaração da medalhista olímpica, Beatriz Souza. É uma vida inteira num dia só. Né? Ela teve a vida dela ali naquele dia onde ela foi ganhando das suas oponentes até chegar, né, a disputa pelo ouro e conquistar e se tornar uma medalhista olímpica. Né? Em relação ao time masculino, né, que tipo de previsão tem do profissional do Vila Nova, os projetos, como eles caminham? A equipe profissional masculina deve demorar no sentido da base precisar ser bem estruturada. Então, Isso deve demandar quanto tempo? 2, 3 anos, pelo menos. Para depois reativar o time Depois masculino. reativar. Até lá, a gente trabalhar bem e Deus quiser e permitir, o nosso feminino, o projeto já está bem mais consolidado. Hoje nós temos uma ótima base e esse adulto agora já é uma realidade, né? Então, é importante que esse projeto com o feminino esteja muito forte, né, para que o masculino também possa se desenvolver. Hoje os treinos do Vila são onde? O Vila tem uma parceria com o SESC, então os treinos do Vila hoje são no SESC, No Faz Ao Vivo? na unidade Jardim América. No Jardim América. Ali é a unidade que tem os jovens estudando, tem escola. né? Ao lado do SESC Cidadania tem um SESC Poliesportivo, Certo. ali no Jardim América, né? Neilton, assim, a gente vê, e aí até aproveitando a Bárbara, a gente enxerga que o vôlei feminino, diferente, por exemplo, do futebol feminino, quando a gente compara com o masculino, né, a gente tem o futebol feminino com 2% do apoio do masculino, sem visibilidade, né? A gente que está na imprensa, a gente vê um noticiário maior no período de Olimpíada, de Copa do Mundo, pontualmente, né? Já o vôlei feminino, ele vive uma realidade diferente. A gente vê um nível de divulgação parelho, né? Eu não sei se os salários são parelhos, mas até onde eu consegui pesquisar, o vôlei feminino, inclusive, tem um patamar mais financeiro forte. superior, né? Em muitos momentos, ao patamar masculino. Por que isso acontece? Por que acontece no vôlei e não acontece em outras modalidades? Se deve muito ao fato do voleibol feminino, em específico, ter tido bons resultados e ter sido colocado num patamar mais elevado, né? Então, quando os dois naipes, masculino e feminino de voleibol, eles cresceram juntos, apesar daquele boom da década de 1980, né? Em 84, a famosa geração de prata que abriu portas, o feminino veio caminhando junto. E ele conseguiu canalizar algumas coisas. Então, boas gerações, boas atletas, a Isabel, né, cuja filha hoje ganhou um jogo importante lá na Olimpíada, né? Carol. Então, começaram a surgir muitos ícones, ter visibilidade, e isso traz
mais apoio, Eu né? sou- Mais patrocínio. Você falou assim da Isabel, É. eu sou bem cara pequenininho, mas lembro da Isabel. Pequenininho. Da, Vai da entregando a idade da Vera gente. Mossa, É. né? Então, essa geração foi uma geração importante. E essas atletas em especial, Jaqueline, que era disruptiva demais, eles se Era posicionavam. braba. Então, eles se posicionavam muito. Então, Jaqueline foi uma pessoa que abriu portas. Então, o que nós temos hoje, teve pessoas, atletas de ponta, no masculino também, que se posicionaram bem, que apareceram muito bem. Então, acabou que a modalidade conseguiu crescer. Então, com o resultado, com a população, que é uma modalidade que caiu na graça da população brasileira, né? Eu costumo falar que o vôlei é o primeiro esporte no Brasil. Aí o pessoal me corrige, não, o primeiro esporte é o futebol. Não, futebol é religião. Esporte, o primeiro é o voleibol. Então, caiu na graça do público brasileiro. O Caio Bonfim, que foi medalhista também, ele deu uma declaração boa sobre essa situação do futebol. No Brasil tem 2 esportes. Até discordo dele, acho que o vôlei ele está consolidado, né? Como existem outras atividades. Ele diz que tem o futebol e tem 2 esportes. Tem o futebol e tem o esporte que está ganhando. Né? E o brasileiro acaba se familiarizando, né? Ficando mais próximo. Como é que você enxerga? Você é uma atleta nova. Você, Maria Eduarda, são atletas ainda, né, que tem muito a crescer dentro da modalidade, né? Vão crescer. Mas como é que você vê esse apelo do público em relação ao vôlei feminino, principalmente? Feminino, sim. Então, aumentou muito as visualizações graças à disseminação através da internet, das mídias sociais. Nós temos muitas influenciadoras digitais hoje em dia que ajudaram na ascensão do esporte também. Então, essa nova geração ela está se encantando ainda mais pelo esporte, pelo vôlei feminino. Inclusive, o vôlei ele é o único esporte no mundo em que mulheres ganham mais do que homens. Isso é legal pontuar, né? Mas é um esporte bonito de se ver, é muito técnico, tem muita defesa, muito ataque, mas não tão potente que nem o masculino. O masculino se resume a side-out. E a gente fala que o feminino é mais contra-ataque, é mais defesa, a gente tem que recuperar a bola, a gente corre mais. Então, vira um show para os telespectadores, vira um show, isso é atrativo, chama mais atenção. E assim, você é ainda muito jovem, mas o vôlei é a sua vida, é o seu futuro. Sim, se Deus Você quiser. quer realmente seguir nisso, tem os estudos, obviamente, mas você quer ser jogador de vôlei profissional daqui até Sim. com a carreira consolidada. Eu encaro os estudos, claro que ficam em segundo plano, mas é o meu plano B. A gente precisa de um plano B. Sim. Claro, caso de lesão, se Deus quiser, Deus o livre, não vai acontecer. Mas a gente tem que ter algo por trás. Carreira de atleta ela é muito delicada. É muito pode ter uma delicada. lesão, uma coisinha. E é uma carreira muito curta também. Sim. Então Já eu já penso... Você já machucou sério? Sério, não, graças a Deus. Mas eu já tive algumas torções, né? Tô até com kinésio aqui, já voltando de um tratamento no ombro. Mas isso é normal, né? A gente se desgasta muito, a gente tem uma rotina muito intensa e isso eventualmente acaba acontecendo. E a rotina do vôlei, inclusive, ela é muito puxada, né? A gente vê os clubes de futebol reclamando e eu entendo também, jogar 90 minutos em campo realmente é um desgaste realmente absurdo. Jogador, Mas em a média, rotina corre do vôlei 10 é um jogo a cada dia ali, às vezes. O treino também é bem puxado, né? Sim, é bem puxado. Eu tô vendo aqui na camisa da Bárbara, né, vários parceiros comerciais, né? A Universidade Salgado de Oliveira é o parceiro principal, porque está dentro do projeto ligado com a marca Vila Nova, né? Como é que está sendo a aceitação do projeto do Vila Nova Olímpicos, do vôlei, em relação a esses parceiros? Gradativamente tem avançado, né? A gente está conseguindo apresentar um projeto muito interessante. Esse projeto da equipe de voleibol feminino do Vila, ele está muito, eu costumo falar, um projeto bonito, né? No seu propósito, na sua organização, da forma que está sendo trabalhado e como quer chegar. E a gente tem conseguido comunicar isso, né? A marca Vila Nova é uma marca muito interessante mesmo. E a proposta de trabalho que a gente tem feito também tem agregado de modo que tem tido uma aceitação, né? Então, já temos alguns parceiros institucionais, estamos buscando outros, porque a Superliga é muito exigente, financeiramente é um campeonato bastante exigente. E, em caso de acesso, a continuidade também requisita um orçamento muito maior, né? Então, a gente já tem alguns parceiros e estamos trabalhando para outros, mas a aceitação tem sido positiva. Em relação à estrutura, né, você destacou aí o Vila tem uma parceria com o Sesc, né? Mas que tipo de estrutura, por exemplo, a Bárbara, que veio de fora, né? Que tipo de estrutura o Vila oferece às atletas que vêm de outras cidades, outros estados?
As atletas que vêm de fora têm a moradia, a alimentação, né? A remuneração para o trabalho. E muito treino. E aí, isso aí... Esse aí é a cereja do bolo. Você consegue, mesmo em Goiânia, continuar a sua rotina dentro do estudo? Sim. É tudo questão de organização. Dá para fazer tudo no seu devido tempo, tem tempo para estudar também, mas a gente tem que se dedicar ao máximo e aproveitar o momento dentro de quadro o máximo E possível. dentro do que você já viveu no vôlei lá no Rio Grande do Sul, o que você encontrou aqui de estrutura com Vila Nova? O que você está projetando da disputa da Superliga? Ah, sim. Aqui tem uma estrutura muito boa, é diferenciado dos outros clubes que eu já passei, por exemplo. A gente tem um aparato completo aqui de profissionais que estão dispostos a trabalhar com a gente para a gente ter o melhor desempenho possível. Nós temos a equipe de fisioterapeutas, com o Jonathan, o Ícaro, nós temos os preparadores físicos, a equipe técnica também. E se a gente se esforçar bastante, gerar entrosamento entre o time, que nós somos um time jovem, e a gente está muito disposto a ganhar. A gente quer ganhar, a gente está com sangue nos olhos, então a gente vai com tudo para cima, né, da Superliga C e tentar o acesso para B. E quem sabe no futuro pensar na Superliga A também. Tomara, a gente torce com você aqui, fazendo parte desse Vai virar projeto. Uma gaúcha né? radicada em Goiás. Obrigado, Bárbara, pela Eu que sua agradeço. presença aqui. Né? Já foi algum jogo do Vila? Ainda não. Quero Ainda ir, não? quero ir. Então tem que ir. Já 2 compromissos, o Piqui e no jogo do Vila. Segunda-feira, Jogo do Vila. né? Segunda, domingo, sempre tá tendo jogo do Vila aí, né? Aproveite aí, porque a torcida do Vila Nova realmente tem um grande apelo popular, ajuda, faz a diferença. E contar com a torcida Não, e durante a campanha foi do muito vôlei vai ser bacana, importante, né? Sim, Foi muito bacana a gente ver tanto o Sané Goiás como também o Neurologia, que não tem talvez o apoio de um clube por trás. Tendo o apoio do torcedor. Ver o apoio do torcedor. A gente espera que isso aconteça agora, né? A Sim. partir da Superliga C com o Vila Nova também. Sucesso, Bárbara. Obrigada. Abraço. Obrigado, Taylor, querido. obrigado Prazer pela estar com vocês. presença. Viu? Muito obrigado As mesmo. portas estão abertas, né? Mais próximo da disputa do Campeonato Brasileiro. Vocês vão voltar para falar Maravilha. da reta final da preparação e a gente É um prazer. agradece. Parabéns pelo trabalho excelente aí. Arthur, um abraço. Valeu, Charlie. Um abraço a quem nos acompanhou aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Foi mais uma edição do podcast Debates Esportivos, onde a gente destacou o voleibol do Vila Nova, que vai disputar a partir de outubro o Campeonato Brasileiro. Um grande abraço.